Boa tarde. Tá vendo, gente? Eu sempre digo boa tarde, né? Boa tarde, gente. Aqui. Tudo bem? Eu e o professor, a nós aqui, ó, Ângela, na minha casa. Ângela Viu? Oliveira aqui, rapaz, em Belo Horizonte. Hoje, 24 de agosto de 2023, uma quinta-feira maravilhosa. Conheci aqui a Ângela Oliveira e lá em Itabira, o grande Sebastião Hilário. Então, eu estou aqui na residência da minha amiga Ângela. Vamos ali agora ao portão, ó, esperar o rapaz aí que vem. Beijos, meus amigos. Olha aqui a Ângela Oliveira, ó. Beijo. Sempre aí presente aí no canal, comentando, ó. Conheci aqui a residência dela, fui bem recebido aqui por ela, pela filha Paula e a Ana Júlia. Ana Júlia. Minha neta e a Angelina, e minha a Angelina, filha. sua filha. É isso. Pronto, pode abrir aí, minha amiga. Oh, my love, my darling, I hunger for your touch alone, long as time. Time goes by so slowly, and I can do so much for you. Bom dia! Hoje são 4 de setembro de 2023, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo da série Allan Kardec e os Quatro Evangelhos. Esse, o 29º vídeo, 29 vídeos até agora. Estou fazendo uma pequena série mostrando algumas partes, alguns trechos deste maravilhoso livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, o fundador do Espiritismo, o codificador do Espiritismo, Allan Kardec. Esta edição aqui foi impressa ano passado, julho de 2022, e é a edição número 131, publicada pela FEB, Federação Espírita Brasileira do Brasil, sediada aqui em Brasília. Então vamos aqui pegar mais um trecho aqui do Allan Kardec, quando ele se refere aos mandamentos que não são 10, aos mandamentos que estão na Bíblia, em Êxodo capítulo 20. Ali temos 20, ali a referência a 10 mandamentos. Não são 10 mandamentos, não é? Então vamos aí pegar mais um trecho de Allan Kardec falando sobre os 10 mandamentos. Então, como Allan Kardec era um homem religioso, eu trago aqui um homem de ciência, como sempre venho fazendo, não é? Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Freud, especialista em cérebro humano. Já o Allan Kardec não. Allan Kardec era formado em letras, professor de língua francesa. Sigmund Freud não, médico, especialista em cérebro, médico neurologista, o pai da psicanálise, Sigmund Freud. Coisa bem diferente de Allan Kardec. Então o Freud, um homem de ciência, e aqui o livro dele, O Futuro de uma Ilusão. A ilusão a que se refere Freud é a religião. Então, como estamos aqui tratando de Allan Kardec, um homem religioso, é bom trazer aqui alguns trechos de um homem científico, Sigmund Freud, que com inteligência, educação e paz criticava abertamente as religiões, as crenças religiosas. Então aqui na página 110 do livro de Freud, ele escreve assim, em relação à religião, ele diz assim: ela contém, ela quem? Ela o quê? A religião. A religião contém, ela contém um sistema de ilusões de desejo com recusa da realidade, como apenas encontramos isolado na amência, na demência. E aí diz o Freud, a religião é uma confusão alucinatória radiante. Página 110.
Então, o que o Freud diz aí é a mais pura verdade. O homem religioso, ele se contenta com fundamentações miseráveis para seus pontos de vista, diferente do homem racional, diferente de um homem de ciência, entendeu? E vamos mostrar aqui mais uma aberração de Allan Kardec. E aqui no mesmo tom, ele falando sobre os 10 mandamentos, que não são 10. Então vamos lá ao quadro. Vamos lá. Antes aqui, um lembrete. Estive agora 11 dias em Minas Gerais. Conheci ali Belo Horizonte, Itabira, Ouro Preto, São João del Rei e Tiradentes. E fiz 57 vídeos mostrando ali os hotéis em que eu fiquei e alguns lugares aí bem destacados dessas cidades. Então, procure aí. 57 vídeos estão aí na playlist com o título Eustáquio em Minas Gerais. Então ali você verá algumas partes aí das cidades mineiras. Então vamos lá, gente. Vamos ao quadro aí. Muito bem, vamos lá. Allan Kardec, não é? Que era o apelido dele. O nome dele era Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele nasceu em 1804 em Lyon e morreu em 1869 em Paris. O Allan Kardec, apelido dele, francês, formado em letras, professor de língua francesa. Ele viveu 64 anos e 5 meses. Aí. Muito bem. Na página 41, de novo aqui, a mesma coisa, gente. Esse aqui é o terceiro vídeo em que ele fala sobre os 10 mandamentos, que não são 10, não é? Então aí na página 41 ele escreve assim, vou ler rapidamente, porque já vimos isso aí nos 2 vídeos agora anteriores aí. Então vamos lá, ele escreve assim, o Allan Kardec. Na lei mosaica há 2 partes distintas, a lei de Deus promulgada no Monte Sinai e a lei civil ou disciplinar decretada por Moisés. Uma é invariável, a outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. Aí ele diz, a lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Então aí ele traz os 10 mandamentos, que não são 10, não é? E depois disso aí, vamos agora ver o que ele diz mais. Então veja acima lá à direita, Allan Kardec. Aí vamos explicar o que ele diz aí, ó. Ele diz que é preciso separar o que é lei de Deus e o que é lei de Moisés. E diz ele que os 10 mandamentos, aquelas leis que estão em Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos, diz ele que ali sim são leis de Deus, leis lindas, maravilhosas, e que são leis invariáveis, que não mudam, sempre são leis que estão na ativa, em qualquer tempo, em qualquer época, entendeu? Diz ele. E ele diz também que existe aí a lei de Moisés, que são as demais leis, entendeu? Então, para o Allan Kardec, os 10 mandamentos, aí sim, são leis realmente feitas por Deus. Já as outras leis, que estão em Levítico e Deuteronômio, feitas por Moisés, entendeu? Muito bem. E aí no quadro, veja, já vimos também isso aí no vídeo passado, ó. Aí temos aí a lei de Deus, segundo Kardec, ó. A lei de Deus e a lei de Moisés. E a lei de Deus, diz ele, é invariável, é para sempre, não se modifica com o tempo, está em todos os lugares, diz ele. E a lei de Moisés aí no quadro, ó, ele diz que é variável, muda, é uma lei passageira, ela se modifica com o tempo. Já mostramos que isso aí é uma grande mentira de Allan Kardec, não é? Isso não tem fundamento algum, porque, como dizia Freud, o homem religioso, ele se contenta com fundamentações miseráveis para seus pontos de vista. E o que o Allan Kardec diz aí, nada tem consistência, entendeu? E vamos ver aqui mais um detalhe. Muito bem, veja abaixo do quadro aí, eu coloquei assim, ó, nos 2 primeiros vídeos, não é? O Allan Kardec, nos 2 primeiros vídeos agora, no livro dele, na página 41 e na página 42, ele traz aí os mandamentos. Aí eu peguei apenas, no momento, peguei 2.
E aí está, ó, veja, nos 2 primeiros vídeos, ó, já vimos 2 mandamentos aí trazidos pelo Allan Kardec, dizendo que isso aí são leis maravilhosas e que são leis invariáveis, que sempre valem para o tempo todo. Então veja, a primeira lei aí, ó, não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. O Allan Kardec diz que isso aí foi feito por Deus, pelo Deus da Bíblia. Deus algum existe e o Deus da Bíblia foi criado pelo povo hebreu. Um hebreu é que, sem amor, é que fez essa lei horrível aí, que é a intolerância religiosa. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Isso aí é a marca da Bíblia. Essa lei não tem nada de bonita, nem de amor, como diz o Allan Kardec. É uma lei terrível, é uma lei hedionda, é uma lei macabra, é uma lei horrível proibir pessoas de crerem em outros deuses, entendeu? Padres e pastores enganam os fiéis, dizendo que isso aí é uma lei boa. Não, isso aí é a intolerância religiosa, a marca da Bíblia no mundo antigo. As pessoas no mundo antigo não tinham o direito de acreditarem em outros deuses, diferentes ali da maioria, entendeu? Então veja, a primeira lei aí, ó, não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros, viu aí? Se uma pessoa na Bíblia, um hebreu pobre, coitado, na Bíblia, e está cheia a Bíblia, hebreus adorando outros deuses, se eles fizessem isso, eles eram assassinados, porque estavam adorando outro Deus. Eles não tinham o direito de adorar outro Deus, entendeu? E o Allan Kardec disse que isso aí é uma lei linda. Não, é uma lei hedionda, macabra. E a segunda lei que nós vimos também no vídeo anterior é a do sábado, né? Como o dia sagrado, ó. Aí está, lembrai-vos de santificar o dia de sábado. 2 leis que estão aí no rol dos 10 mandamentos, que não são 10. Então essas 2 leis foram vistas nos vídeos anteriores. E eu volto aqui para mostrar mais uma aberração do Allan Kardec na página 42. Ele continua aí enganando os leitores. Na página 42, sobre os mandamentos que o Allan Kardec elenca, ele diz aí, ó, veja aí na página 42, ele diz assim, ó, é de todos os tempos e de todos os países essa lei, ou seja, os 10 mandamentos, diz ele, e tem por isso mesmo caráter divino, viu aí? Você percebeu aí a brincadeira do Allan Kardec? Novamente aí ele dizendo, ó, que os 10 mandamentos que ele trouxe aí, ó, os 10, diz ele que essa lei aí é a lei de Deus e que é de todos os tempos, ó, e de todos os países essa lei, ó. E tem por isso mesmo um caráter divino. Viu aí como Freud tinha razão quando dizia que o homem religioso, ele não escreve coisa por coisa, que o homem religioso ele se contenta com fundamentações miseráveis para seus pontos de vista. O Allan Kardec está dizendo aí que essa lei aí, os 10 mandamentos, e aí no caso aí a intolerância religiosa na Bíblia e o dia de sábado, ele dizendo aí que essas leis, os 10 mandamentos, ó, sempre foram válidas para todos os tempos, ó, e para todos os países, ó, todos os lugares da terra. Ele dizendo aí, ó, que essa lei, os 10 mandamentos, ó, os 10 mandamentos são, olha aí, de todos os tempos e de todos os países. E por isso tem caráter divino. Gente, isso é uma brincadeira. Isso é uma brincadeira. Veja a maluquice do Allan Kardec aí. Veja as verdades agora. O sábado aí, que está na Bíblia como dia sagrado, só era para a sociedade da Bíblia hebraica e não para a terra toda. Sociedades que conviveram ali, contemporâneas, no mesmo tempo dos hebreus, não guardavam o dia de sábado. Entendeu? Os hititas, os amorritas, eles não guardavam o dia de sábado. Os filisteus não guardavam o dia de sábado como dia sagrado. Esse sábado, como dia sagrado,
era para um pequeno grupo de povo, o povo hebreu da Bíblia. O povo hebreu é que via o sábado como dia sagrado. Isso não era para a terra toda, como diz o Allan Kardec aí, dizendo que os 10 mandamentos que estão em Êxodo capítulo 20, e não são 10, dizendo que esses mandamentos foram válidos em todos os tempos e em todos os países. Isso é um absurdo. Isso é brincar com a boa fé dos leitores. Então, o sábado é para o povo hebreu. Está na Bíblia. A Bíblia é o livro dos hebreus. Não é o livro dos hititas, dos gregos, dos amorreus. Não. A Bíblia é o livro dos judeus, da sociedade judaica. Aí sim, o sábado era visto como um dia sagrado. E ainda hoje é para eles, lá em Israel, para os judeus. Só que essa lei aí não é para a terra toda. Tanto é verdade que quase, além dos judeus, quase nenhum país tem o sábado como dia oficial de descanso sagrado. Entendeu? No Brasil, o sábado nunca foi aqui consagrado dia sagrado, o sábado. Jamais, desde o descobrimento em abril, jamais. Aqui, quando chegou o cristianismo católico, para os cristãos católicos, o dia sagrado é o domingo e nada a ver com o sábado. E vem o Allan Kardec dizer que o sábado como dia sagrado era válido em toda a terra, em todo o tempo, em todos os países, em todas as sociedades. Isso é uma brincadeira. Isso é brincar com a boa fé das pessoas. É enganar um leitor que tem pouco conhecimento. Então veja, a maluquice do Allan Kardec aí, a primeira logo. Ó. O sábado jamais foi guardado em toda a terra durante muito tempo e em todos os países, aí, em todas as sociedades da terra. Mentira! Mentira! O sábado, como dia sagrado, para a sociedade da Bíblia e não para a terra toda. Entendeu? E aí está o segundo ponto. Ó. No Brasil, ó, aqui nunca houve o sábado como dia sagrado. Jamais. O comércio aqui no meu tempo, quando eu nasci em 56, lá em Sobral, terra de Belchior, quando eu nasci, o comércio fechava todinho aos domingos, por causa do cristianismo católico, que guardava o domingo, entendeu? E nada a ver com o sábado. Olha aí. E o Allan Kardec dizendo que essas leis aí, os 10 mandamentos, tudo que está nos 10 mandamentos, são leis maravilhosas, válidas para todos os tempos e todos os países. E por isso tem caráter divino. Isso é brincar com a boa fé das pessoas. Veja os muçulmanos aí, os adeptos do islamismo. Eles guardam o dia de sábado? Não. Eles guardam o dia de domingo? Não. Eles guardam a sexta-feira, dia diferente. Então veja, para cada povo, eles escolhem ali dias sagrados. Nada a ver com sábado, entendeu? Para os muçulmanos, o dia sagrado é a sexta-feira. Nem é o sábado e nem é o domingo. Viu aí? E veja no quadro aí, para milhões de sociedades, ainda hoje no Brasil, na Terra, né, para milhões aí de sociedades, grupos aí étnicos, eles não guardam aí nenhum dia. Eles não santificam nenhum dia. Um dia para ele é um dia comum. Entendeu? Aí veja agora aí, na chave. A intolerância religiosa aí era a marca da Bíblia. O Allan Kardec tem a cara de pau de dizer que essa lei aí, ó, não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Ele tem a cara de dizer que isso aí foi feito por uma entidade espiritual boa. Essa lei é horrível, é a intolerância religiosa, é a não aceitação da crença dos outros em outros deuses. Essa lei é terrível. E ele tem a cara de pau em dizer que isso aí é lei de Deus, que Deus não permitia que as pessoas adorassem outro Deus. Isso é uma lei terrível. E essa lei aí, diz ele, que é divina e é praticada em todos os tempos e todos os países. Que absurdo!
Em países, em sociedades hoje, sociedades democráticas, pelo contrário, ninguém pratica isso aí. Veja lá na chave, o último ponto. A intolerância religiosa era a marca da Bíblia, inexistente no mundo civilizado de hoje. Então veja, essa lei aí horrível que o Allan Kardec diz que é boa, que é não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros, isso aí é a marca da intolerância religiosa que está na Bíblia. Então veja, no Brasil hoje, graças à Constituição Federal, nós temos aí a liberdade de crença religiosa, coisa que não havia na Bíblia. Então veja, a intolerância religiosa bíblica não se pratica mais hoje aqui no Brasil, nem nos Estados Unidos, Canadá, México, França, Inglaterra. São países democráticos. As pessoas são livres para adorarem qualquer Deus. As pessoas são livres para fazerem imagens de escultura de qualquer Deus. Então vem o Allan Kardec, na maior cara de pau, em primeiro lugar dizer que essa lei aí, não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros, ele tem a cara de pau em afirmar que isso aí é uma lei boa, feita por uma entidade espiritual boa, chamada Deus. Que absurdo! E pior, ele diz que essa lei aí, horrível, que é a intolerância religiosa, é ainda praticada em todos os tempos e em todos os países. Que loucura! Isso é brincar com a inocência dos fiéis. É por isso que o Edson Martins fica puto de raiva com Allan Kardec. Porque o Edson Martins disse como é que um cara faz tanto sucesso com tanta besteira. E é verdade. Veja aí as maluquices de Allan Kardec. Ele dizendo que essas leis que estão nos 10 mandamentos são válidas ainda em todos os tempos e em todos os países. E é por isso que tem caráter divino. Quem é que vai seguir uma lei doida dessa? Qual é o país democrático que vai matar o cidadão por acreditar em outros deuses? Qual é o país democrático que vai punir um cidadão por não guardar o dia de sábado, o dia de sexta, o dia de domingo? Nós vivemos num mundo democrático muito diferente do mundo da Bíblia. Então veja aí a maluquice de Allan Kardec, dizendo que os 10 mandamentos são leis de Deus maravilhosas e são leis que são válidas até hoje, em todos os tempos e em todos os países. Isso é maluquice, gente. Isso é brincar com a boa-fé dos leitores. É por isso que o Sigmund Freud já dizia que o homem religioso, e no caso aqui Allan Kardec, se contenta com fundamentações miseráveis para seus pontos de vista. E aí está. Isso aqui não é fundamentação alguma. É uma mentira dizer que os 10 mandamentos são válidos em todos os tempos e praticados em todos os países da Terra. É loucura isso aí. Pelo contrário, a intolerância religiosa que está aí nos 10 mandamentos não é praticada em países democráticos hoje. Era no mundo antigo, violento, da Bíblia. Mas hoje não. Aqui no Brasil, qualquer pessoa pode adorar qualquer Deus, jamais será punida, jamais. Pode fazer imagem de qualquer Deus, jamais será punida. Viu aí, gente, como os líderes cristãos aí enganam os fiéis? Enganam os fiéis porque os fiéis, eles sabem que os fiéis não gostam de ler, não gostam de estudar e muito menos de raciocinar. Mais um vídeo e muito obrigado.